Enquanto eu meditava na mensagem dessa noite, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu não sou uma pessoa muito criativa. De vez em quando eu cismo com o assunto e ele fica na minha cabeça e eu fico fazendo... Eu prego a mesma coisa com variações diferentes para fazer de conta que é outra mensagem, mas eu estou pregando a mesma coisa. E algo está no meu coração há algum tempo. Eu creio que você percebeu claramente, você que esteve aqui na semana passada, percebeu claramente o meu coração a respeito do estado atual da igreja. Amém, irmãos? E isso tem realmente angustiado o meu coração de crer que podemos viver algo diferente. Podemos viver uma realidade baseada nas escrituras do que significa ser igreja. Você está comigo, irmãos? Amém? E eu estava meditando sobre isso e pensando algumas coisas e algo, eu creio, do Senhor veio no meu coração. Eu falei aqui sobre o rema, mas eu queria que você levantasse a mão. Você que já fez ou está fazendo rema, levanta a sua mão, por favor. Bastante gente, glória a Deus. Rapidinho, Júnior, fica de pé aí. Você que não fez o rema, levanta a sua mão. Ok, você não vai sair daqui sem fazer a sua inscrição, beleza. Amém, glória a Deus. Eu estou crendo, não estou impondo não, mas eu estou crendo. Amém? Não creia contra a minha fé. Mas, eu me lembro, irmãos, quando eu recebi essa palavra da fé. Eu não gosto muito dessa expressão, mas você entende, né? Essa palavra que nós ministramos no rema, a gente chama de essa palavra, eu creio que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu não creio que tem uma palavra no rema, tem outra palavra em outro lugar. Eu creio que existe a palavra de Deus. Amém? Obviamente, existe um mandato a respeito da fé, a respeito da vida prática, da vida diária, que eu creio mesmo que o Senhor levantou o irmão Kenneth Hagin para trazer para a sua igreja. A igreja vivia numa coisa muito... o que é teologicamente correto dizer sim, mas ainda não, mas parece que a gente vivia só no ainda não, né? Só projetando para o futuro os benefícios da redenção. E eu louvo a Deus pela vida de irmão Hagin, porque ele nos fez ver que já podemos viver nesses dias, sim, bênçãos de Deus. Amém, irmãos? E ainda temos no porvir a vida eterna. E glória a Deus por isso. E eu me lembro quando Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos abrir lá para a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos de NVI mesmo, Alex? Só porque hoje de manhã eu li NVT. Pode colocar aí para a gente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, nos abençoou. Não, você não está crendo não. Diga, nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Também me lembro quando Gálatas capítulo 3, não precisa abrir, mas Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós gentios. Amém, irmãos? Esses dois textos nos fazem entender que nós somos abençoados. Quem está em Cristo é abençoado. Quem está em Cristo não será abençoado, não está correndo atrás de bênção. Você está comigo, irmãos? Quem está em Cristo não precisa fazer a campanha dos 7 dias da vela ungida para receber uma bênção, da rosa não sei o que lá para receber uma bênção, do não sei quantos dias de oração, de jejum para receber uma bênção. Ser abençoado é resultado de estarmos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É impossível estar em Cristo e amaldiçoado. Amém? A gente fica pensando que bênção e maldição é mais ou menos parecido com sorte e azar. Mas não é, irmãos. Ser bendito significa ter um posicionamento favorável de Deus. Ser maldito significa ter um posicionamento negativo de Deus. Deus está
contra você, isso é ser maldito. Você está comigo, irmãos? Ser abençoado é Deus está a seu favor. E em Cristo nós já fomos, nós não seremos, né? Eu sei que nós temos por hábito orar, Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, mas eu fico pensando, Deus ouvindo isso. É claro, irmãos, que Deus não é chato como o pregador que vos fala. Amém, irmãos? E Deus não fica pensando, não, você usou o verbo no tempo errado. Não, Deus não faz isso. Mas a verdade dos fatos é que quando nós... Senhor, me envia uma bênção. A única resposta real que Deus pode dar é: filhão, já mandei todas. Tem 2000 anos que eu já liberei tudo. Não tem nenhuma aqui não para eu te dar. Alô? Em Cristo nós somos abençoados. E é muito triste ver hoje a igreja correndo atrás de algo que ela já tem. Você consegue pensar quão grande é um desperdício de você lutar para conquistar o que já tem? Alô? As pessoas se esforçam, as pessoas dão ofertas, as pessoas pagam curso, as pessoas vão atrás de conferências, de congressos para receberem uma bênção. Quando a Bíblia já nos garante que nós temos toda a sorte de bênção conosco. Eu lembro quando essas escamas caíram dos meus olhos, irmãos. E eu entendi que, crendo ou não, sentindo ou não, eu sou abençoado. Você tem coragem de dizer isso? Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Amém. E talvez, como é tão popular esse negócio de ir atrás de uma bênção, talvez com um pastor pregando um negócio desse, talvez surja na sua cabeça o pensamento: tá, então o que a gente faz na igreja? Se eu não venho para a igreja para ser abençoado... Agora, irmãos, por favor, entenda, obviamente que a gente tem toda sorte de bênção, mas somos edificados ouvindo uma mensagem, amém, irmãos? Algum irmão pode nos dar alguma oferta, alguma coisa assim, e chamamos isso de uma bênção, uma manifestação de uma bênção, amém? Mas o fato é, nosso estado é um estado de bênção. Nós somos abençoados. Então, se eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção, para que eu venho na igreja? E eu te pergunto, isso aqui que a gente está fazendo, como é que chama? Isso aqui é o quê? Congregar, mas tem outro nome que a gente dá para essas 2 horas que a gente vai passar aqui. Culto. Alguém disse culto a quem? Ao Senhor. Amém, irmãos? Então, a gente veio cultuar, não é assim? Sim ou não? Você está convicto que você veio cultuar? Mas olha como as ideias estão inversas. Porque a gente vai cultuar para receber. Cultuar não é receber. Cultuar é dar alguma coisa. Alô? Cultuar é entregar alguma coisa. Ah, mas eu estou dando aqui o meu tempo. Isso é uma das coisas. Amém, irmãos? Mas demos agora, de forma maravilhosa, um tempo de adoração ao Senhor. Levantamos as nossas vozes em louvor e adoração e nos rendemos à sua presença e declaramos mesmo. E isso estamos dando para Deus. Amém, irmãos? Claro que você se sente cheio e abençoado quando faz isso, e a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito quando estamos falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse momento nos enche, porque Deus é assim, irmão. Deus não consegue receber algo de você sem te devolver alguma coisa. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus não consegue ver você ter uma atitude voluntária para com Ele e Ele não consegue não te devolver algo. Deus é assim. Ele não nos deve nada, mas ainda assim, quando vamos até Ele, Ele é bondoso demais, Ele é generoso demais, Ele é gracioso demais para nos deixar sair de mãos vazias. Ele nos enche, Ele nos
Ele nos transborda sobre nós. Nós saímos daqui com uma sensação de bênção, nós saímos daqui ungidos, nós saímos daqui animados, fortalecidos, porque Deus é assim. Mas o que estamos fazendo aqui é dar, é doar, não receber. Alô? A gente recebe porque Deus é assim. E aí eu queria olhar nos textos com você da palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. O Senhor aqui está chamando Abraão. Amém? Pode começar agora então. O Senhor está chamando Abraão aqui. Esse é o início do relacionamento de Deus e Abraão. E o Senhor, de forma graciosa, faz algumas coisas aqui. Eu acho tão... Não, pode tirar 10. Diz assim, versículo 1 de Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Amém, irmãos? Repara aqui uma coisa muito importante, para que você veja que a graça de Deus não é uma novidade da nova aliança. Abraão não fez nada para merecer isso aqui. Deus apareceu de graça, chamou ele de graça, e já prometeu a bênção de graça. Abraão não pagou nenhum preço aqui. Pelo contrário, o texto de Gênesis, não do Novo Testamento, o texto de Gênesis vai dizer que Abraão creu no que Deus falou e isso lhe foi imputado por justiça. Foi gratuito. Amém, irmãos? Aí diz, farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você. Alô? E você, Abraão, vai ser uma bênção. A versão revista atualizada diz, sê tu uma bênção. Você será uma bênção. E então no versículo 3 diz assim, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O Novo Testamento vai nos explicar esse texto dizendo que isso aqui é o pré-anúncio do Evangelho. Amém, irmãos? Como que todo mundo vai ser abençoado em Abraão? Porque a partir da semente de Abraão veio o Cristo e todos nós nos tornamos benditos por causa de Cristo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que Deus vem gratuitamente para Abraão. Deus oferece tudo a Abraão. Deus chega falando e anunciando tudo. Abraão não pagou preço. Abraão não fez semana de oração. Abraão era adorador de imagens em Ur dos Caldeus. Alô, o profeta Ezequiel diz isso. Tudo bem com você? Você está vivo ainda? Mas Deus o escolheu soberanamente. Olhou para ele e disse, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou abençoar você. Eu vou fazer grande o seu nome. Mas preste atenção. A razão de tudo isso é que você vai ser uma bênção para os outros. Alô? Abraão, vou fazer teu nome grande. Quem for contra você é contra mim. Eu estou contigo e não abro. Mas a razão disso, Abraão, é porque através de você, eu quero abençoar os outros. E aqui há um ponto importante que a gente precisa entender, irmãos. Nós não deveríamos ser pessoas que estão correndo atrás de bênçãos. Nós acabamos de cantar que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguem. Você está comigo? Virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. As bênçãos estão vindo atrás de você. Ele já derramou tudo. Não tem sentido você virar um sanguessuga de bênção. Tem bênção aqui, eu quero bênção ali. Aí eu tenho uma bênção, agora tem um profeta colar. Aí agora eu tenho não sei o quê. Aí agora tem uma igreja no hype ali, não sei o quê. Eu vou lá porque eu vou lá para receber bênção. Não. Bênção Deus dá de graça.
Para quê? Para que nós sejamos uma bênção para aquele que nos cerca. Porque talvez você esteja dizendo, poxa, eu estou sendo abençoado com essa mensagem. Por quê? Porque eu fui abençoado com essa palavra e eu posso agora abençoar a sua vida. Nós não fomos chamados para viver uma vida de eterno receptáculo, mas a palavra de Deus nos mostra, e isso é insistente nas Escrituras, que aqueles que foram alcançados para alcançar. Aqueles que foram abençoados para abençoar. Alô? Aqueles que foram tocados, eu senti o toque de Deus. Para quê? Para que você seja o toque de Deus na vida de alguém. Olha um texto muito conhecido, gente, muito conhecido. Vá comigo para Atos, e capítulo 20. Você achou? Glória a Deus. Atos 20. Só um minuto, tenha calma. Eu achei, eu só estou procurando outra coisa, viu? Tenha calma. Atos capítulo 20, versículo 32, diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Veja, quem nos dá herança é a graça de Deus, irmãos. Amém? Amém? Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Irmãos, isso é um ministro sério do Evangelho, que pode falar isso na frente dos irmãos sem o menor constrangimento. Você está comigo? Olha, eu estou deixando vocês, eu não vou ver mais vocês, mas vocês sabem que eu não cobicei nada. Eu não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. E em tudo o que fiz, eu mostrei-lhes mediante o trabalho o quê? Você está lendo isso aí? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Trabalho árduo, devemos fazer o quê? Ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em o quê? Em dar do que receber. O profeta já dizia, irmãos, que a sanguessuga, ela tem duas filhas, a saber, dar e dar. Ela vive pedindo, ela vive precisando, ela vive necessitando, mas aquele que encontrou Jesus, ele sabe que tem tudo. Nós cantamos: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Irmão, se você canta isso acreditando no que está falando, você não precisa mais orar pedindo nada, porque nada te falta. Alô? Agora, será que a gente considera mesmo mais alegre, mais feliz, algo mais abençoador, dar do que receber? Será que a gente faz mais festa quando está se doando ou doando do que quando está recebendo, irmão? Será que a gente acredita mesmo que está cooperando mesmo com o Evangelho? Será que a gente está crendo? Porque, veja, quando a gente recebe alguma coisa, a gente fala assim: rapaz, Deus ouviu minha oração. Alô? Não é assim? Deus ouviu a nossa. A gente vive um relacionamento com Deus, irmãos, muito baseado no que a gente necessita. Quando a Bíblia vive afirmando que nele nós temos tudo.
Mas mantemos a nossa consciência no que falta. E nos esquecemos que é bem mais bem-aventurado doar. É mais bem-aventurado ser uma bênção do que receber uma bênção. Porque já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Em João capítulo 21, vá comigo lá. A partir do versículo 15, tem uma cena, irmãos, que eu acho engraçada e constrangedora. Amém? Você me ama ainda? Tem certeza? Olha lá, hein? João capítulo 21 e versículo 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Amém? Quantos aqui amam o Senhor, irmão? Quem aqui ama a Deus? Ama o Senhor de verdade, ama Jesus. Você ama Jesus, irmão? Ok. Você me ama realmente mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: se você me ama, sabe o que você vai fazer, Simão? Cuide dos meus cordeiros. Presta atenção nisso aqui. Jesus disse para Pedro: se você me ama, cuida dos outros. De quantos você está cuidando, irmão? Alô? Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Eu já imagino um pouco mais sem graça. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Cuide dos outros. Pela terceira vez, irmão, você consegue imaginar quão sem graça Pedro estava nessa situação aqui? Eu ficaria muito sem graça, irmão. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro, aí ele veio aqui que eu estou aqui e diz assim: Pedro ficou magoado, a versão que eu tenho aqui. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, você sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Você está comigo, irmãos? Eu quero te convidar para viver um tipo de evangelho, irmãos, que não é o evangelho da sanguessuga. Não é o evangelho de hoje eu vou receber. Amém. Graças a Deus. Se você vai para a igreja para receber alguma coisa, é melhor ir para a igreja receber alguma coisa do que para a balada, irmão. Você está comigo? Mas isso é um estado de infância que deve passar. A gente deve se reunir para doar aos outros. Eu não venho aqui para ser abençoado, eu venho aqui para ser uma bênção. Eu não estou aqui porque eu vivo um monte de necessidade e dificuldade, eu estou desesperado, será que Deus vai me dar uma solução? Não, não, Ele já me deu uma solução e ela se chama Jesus Cristo. Eu já estou salvo, eu já estou guardado, eu já tenho vida eterna, Ele já me prosperou, Ele já me salvou, Ele já me ungiu com o Espírito Santo. Agora eu é que sou devedor, eu nunca vou pagar, mas eu vou morrer tentando devolver. Eu vou morrer entregando. O apóstolo Paulo dizia: olha, vocês não querem, para os coríntios, vocês não querem me receber não, mas tudo bem, eu prendi vocês com dolo, porque eu já me gastei, e eu vou me deixar gastar em prol da vossa alma. Será possível que quanto mais eu amo vocês, mais eu sou rejeitado? Não tem problema não. Porque eu sei o que eu recebi, eu sei quem eu sou, eu sei o que Ele fez por mim.
Então, a única reação possível que eu tenho é ser uma bênção. Eu não venho para a igreja para ficar lambendo minhas feridas, irmão. Eu não venho para a igreja para ficar fazendo carinha de gatinho do Shrek diante de Deus. Você sabe qual é o gato do Shrek, né? Não. O apóstolo Paulo diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu faça uma coisa: cumpra o ministério que eu recebi do Senhor e a carreira que me foi preparada de pregar o evangelho aos gentios. Eu não vivo mais para mim mesmo, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo aqui, irmãos, ela não é para mim, ela não é para me satisfazer, ela não é, irmãos, Ele me deu a eternidade. Passar o tempo que resta aqui, irmãos, digamos que você se converteu bem jovem, e você ainda vai viver 70 anos depois que você se converteu. Você está comigo? Amém, irmãos? 70 anos, a gente pode pensar que é muita coisa, é muito tempo dedicado a Deus. Irmão, Ele nos deu vida infinita. O que são 70 anos diante da vida infinita? 70 anos é infinitamente nada diante de tudo que Ele te deu. E talvez você nem tenha 70 anos de convertido. Nós precisamos aceitar de vez que o que a Bíblia diz é verdade, que você é abençoado, e parar de olhar para a nossa vida e nos relacionar com Deus baseado nas coisas que vemos ou não vemos, as coisas que estão faltando ao nosso redor, alinhar a nossa boca e falar o que a Bíblia diz. Pode ser que eu não esteja vendo, pode ser que a conta bancária não diz, mas a tua palavra diz que nada me falta. Ao invés de ficar num relacionamento com Deus de só me dá, eu não tenho, Senhor, eu preciso. Ai, Jesus, essa semana me salva. Não. Eu vou acordar e dizer, Senhor, a quem eu vou abençoar hoje? Quem eu vou tocar hoje? Quem eu vou servir hoje? O escritor de Hebreus diz algo que eu acho maravilhoso, irmãos. Ele diz, no Senhor, o nosso trabalho... Não, Deus, abra comigo lá, Hebreus capítulo 10. Eu ia citar, mas eu quero abrir. Hebreus capítulo 10. Aliás, é 10? Não, Hebreus capítulo 6, perdão, irmãos. Hebreus 6, versículo 10. Você achou? Olha só, Deus não é injusto. Quantos sabem aqui que Deus não é injusto? Pelo contrário, justiça é o cetro do seu reino, amém? E Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se a gente entendesse essas coisas. Deus, Ele é bondoso demais para não retribuir o que a gente faz. Você entendeu isso aqui? Mas Ele quer que você faça independente da retribuição. Porque quando você faz algo para conseguir uma bênção, você é um negociante, você não é um filho. Alô? Eu nasci numa família, eu tenho 3 irmãs, né? Acredito que a maioria das pessoas sabem isso. E a minha irmã mais velha, ela tinha, não tem mais, já é uma mulher casada, mas ela tinha aquele hábito de pedir as coisas para o meu pai com aquela chantagemzinha emocional, sabe como é que é? Ela estava na dela, daqui a pouco ela precisava de uma coisa, aí ela chegava para o meu pai, papaizinho lindo, e fazia carinho do meu pai. Ela vai ver isso aqui, ela vai ficar brava comigo, mas tudo bem. Te amo, Pri, você já amadureceu, já parou com isso, graças a Deus. Mas ela fazia isso, e eu achava essa cena tão patética, sempre achei isso muito sem sentido, né? Ela chegava para meu pai e dizia, paizinho, não sei o quê, você deixa eu fazer não sei o que lá? Eu sempre achei isso muito sem sentido.
Para mim isso não fazia sentido. Meu pai é meu pai. Então eu chegava para ele e falava: pai, eu preciso disso, posso? Pai, eu quero isso, posso? Você pode me dar? Você vai me dar? Você está comigo, irmãos? Agora, Deus, Ele é um Pai tão bondoso que, primeira coisa, Ele já nos deu tudo antes da gente precisar. E quando a gente age como Ele espera, Ele faz o quê? Ele ainda nos presenteia. Mas o que Ele não quer? Ele não quer que você ache que você tem que fazer tudo para Ele te dar. Porque Ele é gracioso. Agora, vamos continuar o texto. Deus não é injusto. E Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dEle, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Olha só como a gente demonstra amor pelo nome do nosso Deus, por nosso Deus. Como é que é? Servindo aos santos. Sabe, irmãos, que você pode estar se enganando, participando de um momento tão sublime como esse de louvor e dizendo eu te amo, e quando você tem a oportunidade de servir alguém, você perde essa chance. Você está tornando vã a sua adoração, porque o verdadeiro amor a Deus, ele está demonstrado enquanto somos uma bênção para os outros. Você está comigo? Eu amo ser igreja, irmãos, eu amo congregar, porque é um ambiente onde a gente pode aprender a servir. Eu estava vendo um perfil na internet de um baterista, e ele mostrando o vídeo de um garoto, de no máximo 15 anos, tocando a bateria na igreja. E ele tocando, e ele falando, olha, não é nenhuma indireta, viu, Israel, o pessoal que toca a bateria aqui. O cara tocando muito educado, uma técnica, acho que foi até Edu que me mandou, uma técnica maravilhosa, e disse, olha que coisa linda, não precisa nem de aquário, não precisa de nada, tal, a técnica bem colocada no tempo, coisa maravilhosa. E aí ele faz um comentário, que eu sempre soube disso, mas é interessante ver um segmento que não é evangélico falando isso. Está aí, as igrejas sempre produzindo grandes músicos. E é assim, irmãos. O garoto chega na igreja, não sabe nada, não sei o quê. Daqui a pouco está tocando violão lá nos adolescentes, nas crianças. Daqui a pouco tem uma profissão. A gente aprende aqui as coisas. Eu estava uma vez conversando com o pastor Humberto, e ele falando que na igreja dele tem um diácono que trabalha no trânsito e que é desembargador lá no Recife. A igreja é o único lugar onde isso acontece. Não é? Onde o rico serve o pobre. Você está comigo, irmãos? Voluntariamente, ninguém é obrigado, mas pelo nosso coração transformado, pela natureza de Deus em nós, nós temos uma disponibilidade de servir, porque o nosso Deus é assim, o nosso Deus nos serve. Ele desceu do céu, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E o maior no reino é aquele que serve, é aquele que é uma bênção, não o caça-bênção. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, seja uma bênção. Não, fala melhor. Eu estou fazendo isso mais do que o normal, eu sei, me perdoa. Fala assim, ó, você é uma bênção. Você é uma bênção, irmão. Você é uma bênção. Não acredite nas mentiras do diabo. Você não tem habilidade, você não prega como pastor. Graças a Deus, irmão. Já tem eu aqui. Você está com o mundo? O mundo não precisa de 2 Marcos Honório Júnior, não. Um já é trabalho demais. Você está comigo? Um já dá problema demais. Graças a Deus. E isso é assim mesmo. Eu gosto do texto, e eu vou encerrar com esse texto. Vá comigo para 1 Pedro. Sei que você não está acostumado a eu abrir tanto texto assim, mas 1 Pedro, capítulo 4. Eu amo esse texto profundamente. Versículo 10. Amém? Você achou? 1 Pedro 1, 10, 4. Hoje de manhã eu errei feio as referências. Aliás, você que não esteve aqui de manhã,
eu queria recomendar fortemente que você assistisse a ministração dessa manhã. Aí você que veio de manhã, assiste de novo, você está precisando. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica vendo os dons que Deus nos deu e a gente fica orgulhoso desses dons. A gente fica presunçoso, a gente fica arrogante porque tem um dom, um determinado dom. Você já viu o pregador que acha que é a melhor pessoa do mundo, porque ele é pregador? Hein? Tem alguns aí. E engraçado como eles fazem sucesso. Outro dia apareceu no meu Instagram, irmãos, um cidadão. Deus tenha misericórdia dele. Eu estou fazendo um esforço para não entrar naquela de fazer react na internet, irmãos, porque eu não acho que isso é muito evangélico. Isso não é muito evangelho. Mas às vezes me dá vontade com algumas coisas que eu vejo por aí. Mas o bonitão, primeiro assim, muito sensual, marombado, né? Tal, com a camisa bem agarradinha, tal, pregando, com o muque de fora. Eu falei assim, convém. Aí com os óculos todos, sei o quê, e ele dizendo, eu sou o profeta que mais restaurou casamentos nesse país. Eu disse, rapaz, ele deve ter uma estatística de todos os casais restaurados e não restaurados no mundo, para ele saber que ele é o cara que... E eu fiquei chocado, irmãos, com o nível de autoadoração que o cara faz. Você está comigo? O nosso dom, irmãos, só tem uma razão de ser: servir as outras pessoas. Todas as suas habilidades, todas as suas capacidades, só tem uma razão de ser. Deus colocou em você para que você sirva os outros. Não tem problema pouco, amém não. E obrigado pelos que deram amém. Mas isso é verdade. Deus nos deu dons para que nós sirvamos os outros. Você está comigo? Deus nos deu dom para que sirvamos os outros. Então, cada um exerça esse dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu amo esse texto, irmãos. Amo esse texto. Porque veja, nós fomos salvos de graça. Nós somos mantidos pela graça do Senhor. Amém, irmãos? A mesma graça que nos salvou é a graça que nos mantém e é a graça que vai nos levar para a glória. É a graça de Deus que vai transformar esse nosso corpo de humilhação para um corpo igual ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas veja, nós fomos alcançados pela graça através do dom de alguém. Alguém pregou para você e você nasceu de novo. Alguém treinou você. Alguém te chamou para servir em alguma coisa. Você está comigo, irmãos? Então, quando nós pegamos esses dons e habilidades que Deus nos deu e colocamos à disposição do corpo, o que está acontecendo? A graça de Deus para salvar, ela está fluindo através de nós e alcançando outras pessoas. Isso é muito precioso, irmão, saber que a minha ação é o veículo para Deus alcançar graciosamente outra pessoa. Ah, meu Deus! Cara, que coisa fantástica isso! O Deus infinito e todo-poderoso me chamou para ser colaborador da graça dele. Ah, irmãos, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. E aí ele diz a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nas versões mais tradicionais nós temos a palavra multiforme aqui, e essa palavra eu acho muito interessante, essa palavra no original, no grego, a ideia dela é de múltiplas cores. E eu gosto dessa ideia. Infelizmente, a cultura pós-moderna, progressista, transformou o arco-íris num símbolo de algo que não tem o menor sentido. Mas a Bíblia fala de dois arco-íris, o arco-íris da aliança de Deus com Noé, que celebra a nossa garantia de que não haverá outro dilúvio, amém, irmãos? E ela fala das múltiplas cores, que são os dons de cada um de nós. Oh, aleluia. Irmão, deixa eu descer para falar isso aqui, porque eu gosto de pensar nisso, eu gosto de exemplificar isso. Eu quero que você pense que cada um aqui, tem um jogo de dons em sua vida, que é uma cor da graça de Deus.
Você está comigo? E toda vez que você com esse dom toca em alguém, a graça de Deus está tocando alguém. Nesse momento, a graça de Deus está tocando a sua vida através da minha cor. Não sei se é uma cor bonita ou feia, mas é o que está acontecendo. Você está comigo, irmãos? Você está sendo tocado. Eu não tenho nada a ver com a minha habilidade de pregar, irmão. Eu recebi isso de graça. Eu queria ser um pregador completamente diferente. Aliás, eu queria ter um chamado diferente. Eu queria ser profeta. Amém, irmãos? Eu fico trazendo profeta aqui só para eu ficar vendo como é que funciona. Eu vou trazer Mateus de novo. Eu fico chocado, eu fico olhando Mateus assim. Meu Deus, que coisa impressionante. Queria ver as coisas que aquele menino vê. Amém, irmãos? Sou homem de Deus, amém? Mas eu nunca vi nem vulto. Mas eu já aprendi que esse é o dom de Deus na minha vida, amém, irmãos? Está tudo bem. Não tenho mais complexo de inferior. Já sofri, mas não sofro mais não. Por isso. Mas sabe, depois que eu entendi isso, eu nunca mais abracei ou toquei alguém da mesma forma. Eu sempre acredito que a graça de Deus pode estar alcançando alguém. Não, graça e paz, meu irmão, seja abençoado. Eu acredito, irmão. Quando eu fico ali na porta tocando você, eu acredito que a graça de Deus está te tocando. Eu estou servindo você de alguma forma. Sabe, eu tenho uma frase do exército americano, que é: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Sabe, às vezes você pode usar essa frase para o que você faz aqui. O que a igreja está fazendo por mim? Essa igreja não me abençoa, essa igreja não me toca. Seja você uma bênção. Irmão, a gente se esforça para abençoar as pessoas aqui. A gente tem um coração abençoador nessa igreja, irmão. Você pode falar qualquer coisa de mim, mas não pode falar que eu não sou isso, não. Que a gente não trabalha aqui para abençoar as pessoas. Para que você se sinta amado nesse lugar, se sinta recebido. A gente pode falhar vez ou outra, mas o nosso coração é esse. Contudo, sua atitude não deve ser: vou lá ver se essa igreja é boa para mim. Não, sua atitude deve ser: eu vou ser uma bênção nesse lugar. Não fique aqui para ser abençoado, não. Fique aqui para ser uma bênção. Seja uma bênção. Tem tantas formas possíveis de ser uma bênção aqui. Se tiver talento, por favor, atente a essa frase. Se tiver talento e dom, pode servir no louvor. Por favor, não fique, não faça com louvor o que eu tentei fazer com o ministério do profeta. Se você não tem talento, por favor, tem outras coisas para fazer na igreja. Amém? Você pode fazer parte da mídia. Mídia é mais fácil. Diaconato. Monitoria do Rema. Está precisando, irmão. Isso é ser uma bênção. Isso é ser uma bênção. Mas eu queria algo mais forte, mais espiritual. Irmão, existe um princípio no reino. Foste fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. É um princípio do reino, é assim. Fiel no pouco, colocado no muito. Mas se você já começa com isso, eu queria algo maior, você já perdeu o foco de ser uma bênção. Amém? Você consegue pensar: eu vou escolher que tipo de bênção eu vou ser? Essa bênção eu não quero ser, não. Eu quero ser aquela bênção lá. Alô? Não, irmão. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Nós vamos começar fortemente, irmão. Isso está fortemente no meu coração. Trabalhe com assistência social. Seja uma bênção para os necessitados. Você está comigo? Estamos crendo para começar o trabalho nos presídios. Estamos crendo para um rema no presídio. Você crê comigo, irmão? Amém? Olha que 26 a gente vai ter um rema no presídio aí. Amém, irmãos? O que você vai fazer? Você vai ser uma bênção. Eu estava lendo hoje Mateus 25, o Senhor dizendo lá na parábola dos bodes e das ovelhas: olha, eu estive preso e vocês me visitaram. E eles perguntam: Senhor, quando? Quando que você teve nu e a gente te vestiu?
Quando você teve fome e a gente te deu de comer? Quando você esteve preso e a gente te vestiu? E o Senhor disse: toda vez que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim, oh, aleluia, a mim fizeste. Você está comigo, irmãos? Seja uma bênção. Creia que você já tem a bênção. Você não precisa, irmãos, eu creio na imposição de mãos e eventualmente vamos impor as mãos sobre a sua cabeça. Amém, irmãos? Eu creio mesmo que Deus pode dar coisas e milagres, mas ao invés de ficar correndo atrás, né, hoje é dia de milagres, eu quero o meu. Não, hoje eu vou ser um milagre para alguém. Hoje eu vou ser um milagre. Hoje eu vou viver um milagre na vida de alguém. Eu vou impor as mãos na vida de alguém que está doente. Aleluia. Sabe, existe uma cena na série The Chosen que é de licença poética. Aquilo não está na Bíblia, não. Das poucas coisas que não estão na Bíblia em The Chosen. Que ele sugere que um dos discípulos de Jesus tinha um problema na perna. E ele manca. E então Jesus envia os discípulos para orar. Estou dando spoiler mesmo, que eu já falei para você assistir The Chosen. Se você não assistiu, o problema é seu. Vá assistir. E aí esse discípulo está um pouco sem graça. Porque Jesus disse que eles iam orar pelos enfermos. E ele mancando chega para Jesus: como é que eu vou orar pelos enfermos? Eu tenho esse problema. E Jesus disse: eu creio, eu acredito. Que também não deve estar na Bíblia, que Jesus precisava acreditar, ele sabia de tudo. Amém, irmãos? Jesus sabia de tudo? Pedro acabou de dizer: tu sabe todas as coisas. Você acabou de ler isso aí. Amém, irmãos? Mas Jesus disse: eu acredito que justamente porque você ainda não foi curado, você pode ser poderosamente usado para curar os outros. Irmãos, eu creio que a cura é para todos. Mas eu sei que alguns demoram mais para receber. Se esse é o seu caso, sabe o que você tem que fazer? Seja uma bênção e ore pelos outros. Seja uma bênção. Seja você uma bênção. Você recebeu uma coisa boa hoje. Eles estão ali há 15 minutos. O meu tempo acabou quando eles subiram, irmãos. Mas você pode ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos. E eu quero, irmãos, que você faça essa oração simples, dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção. E diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser uma bênção. O Senhor não te chamou, irmão, me suporte, por favor, para ser um reclamador. O Senhor não te chamou para ser um murmurador. O Senhor te abençoou para você ser uma bênção. Da sua multiforme graça. Oh, deseja hoje, irmão, deseja mesmo a se apresentar diante dele para ser uma bênção. Ser uma bênção. Pai amado, eu oro para que essa palavra caia no coração dos meus irmãos e produza mesmo fruto a 30, 60, 100 por um. Eles sejam uma bênção, Pai. Eles não se tornem caça-bênçãos, mas abençoadores. Crentes fiéis que vivem para abençoar. Que curam, que tocam, que abençoam, que ofertam, que servem. Que oferecem um sorriso, uma visita, um abraço. Aleluia. Tantas formas, irmão, que você pode servir. Uma oração, um sorriso para quem está cheio de desesperança. Uma frase, dizer:
Tá tudo bem, o Senhor é contigo. Já é servir alguém, irmão. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Levanta suas mãos e adora Ele. Aleluia. Seja uma bênção. Seja uma bênção.